A gestação é um período de muitas dúvidas e nesse tempo aparece muita gente para dar dicas e alguns pitacos. Mas será que tudo que dizem é verdade? São tantas as dúvidas e situações que a gente vive no tempo da gestação, um tempo maravilhoso, mas que aparece muita gente de fato para dar algumas dicas e muitas vezes sem embasamento médico. Hoje comigo aqui no Tal Mãe Tal Filho, doutora Mariane Kramer, para falar sobre mitos e verdades. Coisas que a gente ouve. Será que tem coisa que é verdade? Será que tem coisa que é mito? Então você vai descobrir aqui no Tal Mãe Tal Filho. Bem-vinda, doutora Mariane. Uma alegria ter você mais uma vez aqui com a gente para falar dessa verdade ou mentira, né? Que a gente ouve por aí. Para começar, doutora, quando a gente engravida, uma das primeiras coisas é deita do lado esquerdo, que é melhor. Não deite do lado direito. Isso é mito ou é verdade? É um mito com fundo de verdade. Oh! De fato, ficar deitada do lado esquerdo em gestações mais avançadas, com a barriga bem grandona, libera a veia cava que passa aqui mais para a direita do nosso corpo. Então, quando a gente comprime a veia cava, a gente vai sentir um mal-estar, diminui o retorno do sangue que chega no coração. Isso vai dar um mal-estar. Então, se a gestante deitar de barriga para cima e estiver bem, não está comprimindo nada. Mas se ela deitar de barriga para cima e comprimir a veia cava, ela vai se sentir mal. Então, o que eu falo é que ela tem que se sentir confortável. Se ela estiver de barriga para cima e estiver bem, isso não vai fazer mal para o bebê dela. Agora, se ela estiver se sentindo desconfortável, ela tem que mudar a posição. E ninguém aguenta dormir 9 meses virada para um lado só. É verdade. Então, vira para um lado, vira para o outro, arruma a melhor posição que seja confortável para você, que você se sinta bem, que o bebê vai estar bem também. Então, na verdade, se deitar também do lado esquerdo para cima não vai trazer nenhum prejuízo para a criança, né? Não impede nenhuma respiração de passar ali. Não. Se ela estiver confortável com isso, até de barriga para baixo ela pode dormir. Se ela estiver se sentindo confortável. A mãe prioriza o bebê, então dificilmente não vai chegar sangue do bebê antes dela sentir algum sintoma desconfortável e mudar a posição automaticamente. Então tá aí, a primeira resposta para você que está acompanhando a gente. Segunda, é mito ou é verdade que comer chocolate antes do ultrassom ajuda para ver o sexo do bebê? Quando a mãe come um docinho, o bebê se movimenta mais, então facilita o ultrassonografista a pegar uma posição que dê pra ver realmente o sexo do bebê. Mas podia ser chocolate, podia ser rapadura, podia ser qualquer coisa doce. Não precisa ser o chocolate. O problema é quando o bebê tá muito paradinho, ele às vezes fica numa posição que impede que o médico enxergue o sexo do bebê. Então comer um docinho ali no dia do ultrassom, que você quer ver o sexo do bebê, um docinho não faz mal. Se ela não for diabética, um docinho tá tudo liberado. Quando engravida a gente ouve falar assim, né? Ah, tá comendo por 2. Isso é um risco, isso é um mito, esse é verdade. A mãe, ela sente mais fome depois que engravida, né? Ou é psicológico, você pensa que você tem uma outra pessoa dentro de você e você tem que comer por 2. Fisiológico, ela sente mais fome, ela precisa de mais nutrientes, mas essa diferença é pequenininha. A média é de umas 300 calorias a mais da alimentação de uma mulher não gestante para uma gestante. Ela não tem que comer por 2, isso vai fazer ela ganhar um peso excessivo na gravidez que vai predispor ela a ter pressão alta, ter diabetes na gestação. Então é para preferir alimentos saudáveis, o mais natural possível, comer muita fruta, verdura, legume, tomar bastante água, mas não é para comer para 2. Aí, ó. Tá essa dica, viu? Se você não gostou muito dessa resposta, é a verdade. Porque tem mães, ai meu Deus, né? Eu também uso essa desculpa para comer um pouco mais. Mas de fato é um tempo que também precisa ser cuidado, né? Cuidar da mãe é cuidar do bebê. Sim. Então essa alimentação, ela bem equilibrada, uma alimentação boa, saudável. Mesmo a alimentação saudável, não tem essa necessidade de exagero, né, doutora? Não. Inclusive tem algumas metas de ganho máximo de peso que dependem basicamente do peso que ela iniciou a gestação. O IMC que ela tem, que a gente calcula com base no peso e altura, e é o limite de quanto que ela vai ganhar, vai poder ganhar na gestação inteira. Então tem que conversar com o médico qual que é essa meta e tentar ficar dentro dessa meta o máximo possível. Por questão de saúde, viu, gente? É mito ou é verdade que durante a gestação as gengivas elas sangram mais? E por que ela realiza isso, se for verdade?
é verdade, a gestante tem mais predisposição a ter sangramento na gengiva e em todas as outras mucosas, mucosa nasal, até no colo do útero. Às vezes tem mulher que na relação sexual acaba tendo um pequeno sangramento, porque a progesterona é um hormônio da gravidez que deixa os vasos mais dilatadinhos e a mucosa um pouco mais sensível, então pode acontecer realmente. Mito ou verdade? A grávida, a gestante, ela pode pintar o cabelo? Depende. Se ela usar tintura sem chumbo, sem amônia, em um ambiente arejadinho e distanciar da raiz do cabelo e o obstetra autorizar, até pode. Mas não é com qualquer produto, nem de qualquer jeito. Tem que tomar seus cuidados. Tem os cuidados. E tem as próprias, né, para esse tempo. Então precisa ser bem acompanhado, porque tudo depende também de como a gestação ela se encaminha, não é, doutora? Eu percebo que muitas realidades, né, que a mãe vai podendo, pode ou não pode, né, é também devido a como a gestação vai se desenrolando ao longo dos 9 meses. Se é uma gestação tranquila, muitas coisas até que são permitidas, né? Se é uma gestação mais de risco, tem certos cuidados que você não tem em outras gestações. Claro. E lembrando que pintar o cabelo é uma coisa fútil, digamos. Por mais que a gente tenha vaidade, queira ficar bonita na nossa gestação e no nosso parto, a gente tem que ponderar o que vale mais, o risco ou o benefício, e evitar o máximo possível. Então, tá aí pra você essa dica, né, no tempo da gestação. Mito ou verdade? No tempo da gravidez, pode-se fazer musculação, exercício de agachamento? É permitido? Não. Permitido em gestantes que não tem nenhuma complicação na gestação, que não tem risco de parto prematuro ou de aborto, desde que seja um treinamento adaptado para o período da gestação. Então, agachamento é bem tranquilo, a maior parte dos exercícios de musculação também ela pode, mas tomar cuidado mais com os exercícios de abdominal. Não pelo risco de aborto ou de parto prematuro, mas mais porque ela pode ter uma diástase de reto abdominal e depois ficar com aquela barriga feia que dá trabalho depois para consertar. Mas a atividade física na gestação é muito benéfica e deve ser estimulada. Tem alguma atividade física que é mais indicada, doutora? Porque tem gente, né, tem a realidade de musculação, talvez se a mulher já faz esse caminho, já tem essa vida de exercícios, seja mais, vamos dizer assim, mais aconselhado. Mas se a mulher, ela não faz nada, né, fica em casa, ela tem uma vida mais sedentária, tem alguma atividade física mais aconselhada para esse tempo da gestação? A gente sempre pede para começar com as coisas mais levinhas, então vai começar com uma caminhada, um pilates, hidroginástica, que são exercícios que têm pouco impacto e geralmente são bem toleradas na gestação. E tudo que ela já estava acostumada, ela pode continuar fazendo desde que é adaptado. Então, mulheres que são atletas profissionais, que praticam um esporte de alto rendimento, elas podem até continuar fazendo aquele esporte, mas às vezes num ritmo menor e respeitando o seu corpo. Então, não adianta querer virar a pessoa que é sedentária, querer virar um atleta na gravidez. Ah, eu vou começar a fazer exercício porque eu não quero engravidar. Vou correr a maratona, aí também não. Vai devagarinho e respeitando o seu corpo. Sentiu cansaço, sentiu dor, dá uma maneirada. Aproveitando já essa questão do exercício, a senhora falou da realidade da hidroginástica, né? Mito ou verdade que quando você entra numa banheira, ai, tô grávida, a mulher ela tem esse receio muitas vezes de entrar numa banheira de hidromassagem, né, para fazer a hidroginástica com a água quente, né? Às vezes ouve falar que não pode, ou até mesmo vai na praia, ai, não pode entrar na água por causa da onda, né? Isso tem risco de perda de bebê. Isso é mito ou isso é verdade? É mito. É a mito. Banheira com água de temperatura média, assim, não sendo exageradamente quente, é liberada, mesmo todos os banhos de imersão. A gente evita temperaturas muito altas, tipo uma sauna, que aí é muito calor, ela vai ter uma hipotensão e vai sentir um mal-estar. Agora, na praia, o risco é a onda bater direto na barriga e acabar descolando a placenta, que é uma coisa bem rara, mas pode acontecer. Então, a gente pede para ir de ladinho ou ir de costas na hora que a onda for bater para não ter esse risco. Olha aí, ó, até eu tinha dúvida em relação a essa. Mito ou verdade que quando a mulher tem muita azia é que o neném vai nascer cabeludo? Ai, Sheila, esse é um mito. Esse é mito. Eu já vi bebês muito cabeludos que a mãe não teve queimação nenhuma e a mãe tem queimação a gravidez inteira e nasce um bebê carequinha. Esse é mito. Esse é mito. Mas e pra poder, nessa realidade da azia, né? Eu tenho 2 filhos e sempre eu tive azia no final da gestação. Tinha muita azia no final da gestação.
E aí muita gente orientava assim, dava aquela dica, né? Toma um limão, água com limão, que ajuda. Ajuda mesmo ou não? Tem mulheres que referem que ajuda um pouco, mas pensando na fisiopatologia, não muito. A gestante tem azia por refluxo, não é como uma gastrite, uma pessoa não gestante. Então o que ela ajuda mais é ela não comer pratos exagerados, grandes porções de uma vez, nunca comer e deitar logo em seguida, evitar os carboidratos, massa, molho de tomate, macarrão, pão, doces, esses alimentos vão dar mais queimação, e sempre tentar ficar em pé ou deitada depois da refeição, não deitar logo em seguida que isso vai dar queimação. Tá aí. A água com limão é mais relacionada com o enjoo. Isso melhora bastante. Tomar uma água geladinha com as gotinhas de limão, geralmente a melhora. Independente do horário? Ou só de manhã? Por exemplo, eu tenho enjoo no período da manhã, então eu vou tomar em jejum. Tem alguma coisa a ver? Não, eu tô com enjoo, eu posso tomar uma água com limão gelada que vai melhorar. Pode tomar. Então, tá aí essa dica pra você que tá vivendo esse tempo, principalmente no início, né? A gente vive, assim, muitos enjoos na gravidez, né? Não é uma fase tão fácil, tão prazerosa. Depois que passa os enjoos, fica uma fase bem mais gostosa de se curtir. E depois, no final da gestação, é aquela fase mais difícil, né? Mais cansativa. E, doutora, depois que se teve parto cesárea, é mito ou verdade que eu só consigo ter parto cesárea ou eu consigo também ter parto normal? Pode ter parto normal. Primeiro pré-requisito é você achar um acompanhamento de uma equipe que queira isso com você também, né? Para ter parto normal, a gente precisa ter a mãe e o bebê e o médico querendo. Se alguma dessas partes falha, já fica mais complicado. O ideal é esperar, idealmente, um período de 1 ano e meio entre um parto e outro, principalmente se for cesárea. Mas se eu já tiver 2 cesáreas, eu consigo ter um terceiro normal? Ou só a partir do primeiro, né? A gente já viu realidades assim de uma mãe que teve uma cesárea e depois começou a ter normal. E agora a mãe que já teve 2 cesáreas ou 3 cesáreas. Mas eu não queria 3 cesáreas. Muita gente me diz que a 4ª cesárea é de risco. Isso é mito ou isso é verdade? Né? E depois, eu queria ter mais filhos. Será que depois da 3ª cesárea eu consigo ter parto normal para eu ter mais filhos? As evidências mais recentes têm mostrado que o risco de ruptura do útero vai aumentando um pouquinho e gradativamente quanto mais cirurgias, mais cesarianas a gente vai tendo no útero. Até a 3ª cesárea ainda é relativamente tranquilo, isso tem que ser discutido com a equipe e principalmente com a gestante. Ela entender quais são esses riscos, entender que ela vai estar sob cuidado médico, ela vai estar sendo observada, ela não vai estar abandonada lá. Então a gente tem condições de intervir precocemente caso a gente veja algum sinal que fuja da normalidade. Mas pode sim, até 2, 3 cesarianas a gente ainda pode tentar pelo menos um parto normal, fazer uma prova de trabalho de parto, desde que a equipe realmente esteja disposta. A gestação é, sem fato, um dos momentos mais lindos vividos na vida de uma mulher. Então, nesse tempo de gestação, deixo para você aqui essa dica, né? Siga sempre também a orientação do seu médico, da sua obstetra, do seu obstetra, daquele que te acompanha, porque existem realidades que são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa é única, cada gestação é única, cada filho é único, né? E o seu organismo reage de forma diferente. Então, viva de fato bem a sua gestação, esse tempo lindo que Deus te presenteia, e siga as orientações da medicina, né? Se você confia no seu médico, vá pelo seu médico e tenha certeza que ele estará cuidando muito bem de você. E eu queria encerrar o nosso vídeo de hoje, né, pedindo para a doutora Mariane deixar aqui a sua dica para as mães grávidas, aquelas que têm muitas avós, né, mãe perto, que viveu antigamente e que tem muitas dicas que também são boas, que também são válidas, né? Existe uma tradição, existe muita coisa que não está comprovada por medicina, mas faz parte daquela tradição de família que às vezes não faz nenhum mal, né? E que faz bem. Como que a mãe pode dosar, né? Encerrando nosso vídeo de hoje, queria que a senhora deixasse essa dica aí para as mamães de primeira viagem, de maneira especial, que vivem mais essas dúvidas frequentes em relação do que fazer e o que não fazer nesse tempo. Sheila, a gente podia ficar hoje o resto do dia falando sobre os mitos e verdades da gestação e o que todo mundo fala com relação à alimentação. Mas basicamente ela procure informação de qualidade com o seu médico, mas também hoje na internet a gente tem fontes ótimas de informação de qualidade que ela pode consultar, e tente de uma forma carinhosa, mas tente se impor.
Porque a família não quer fazer o mal, ela quer o bem, mas acaba às vezes interferindo de uma forma exagerada na família, na vida dessa gestante e dessa família. Então tente se impor, colocar os limites de até onde você aceita uma coisa, como você disse, que não vai fazer mal nenhum e não vai interferir tanto, que você pode ceder, e até onde que a gente não vai ceder e vai ser do jeito que a gente quer. De um jeito carinhoso, com jeitinho. A gente sabe que relações familiares são difíceis às vezes, né? Muita gente acaba se magoando quando a gente tenta pôr esses limites, mas a gente precisa disso para ter uma tranquilidade e uma confiança no nosso maternar, saber que a gente sabe o que a gente está fazendo e como cuidar tanto dessa gestação quanto depois do bebê. Porque depois, quando a gente não põe esses limites sutilmente, a gente acaba perdendo o controle. E depois que o bebê nasce, as coisas tendem a piorar muito. O soluço por causa disso, o leite que é fraco, e põe uma linha forte, na testa, né? A gente ouve de tudo. Tem que dar mamadeira, tem que dar chupeta, tem que dar isso. Então, tente pôr seus limites. Açúcar, hoje se fala muito da ingesta de açúcar de crianças para crianças menores de 2 anos. Então, tente sim pôr esses limites bem claros desde a gestação, para evitar problemas no futuro. E olha, gente, não é fácil, né? Eu vejo que é também uma missão e é um desafio, né, doutora? Toda a realidade materna, né? Dessa missão que a mulher recebe, porque é isso, é pedir a Deus a graça da sabedoria, né? De sabedoria de o bem se relacionar com a sua família, porque como é importante também ter aquela mãe, aquela sogra que te ajude, né, que faça essa rede de apoio para você, que lave uma roupa. Então não é se afastar, não é brigarem, né, mas pedir a Deus a graça da sabedoria e também do saber falar. Porque quantas coisas já evoluíram e quantas coisas a gente descobre, né? Eu, da minha primeira gestação para a segunda gestação, quantas coisas novas eu descobri, né? Quanto aprendizado. Então a gente também está nesse processo de formação, né? E que muitas vezes as nossas tias, a nossa mãe, a nossa sogra, né, viveram um outro processo de formação. Então é pedir a Deus a graça da sabedoria, né? De colocar em prática aquilo que hoje nós temos de conhecimento, né, a nosso serviço, aí a nossa disposição, e para aplicar da melhor forma com os nossos filhos, mas também pedindo a Deus a graça desse bom relacionamento, porque também faz diferença no processo familiar, no momento de ajuda, no momento do parto, nesse apoio que a mãe também precisa com a criança. Que Deus te dê toda a sabedoria para viver bem esse tempo. Que Nossa Senhora te ajude e te conduza nesse momento da sua gravidez. Que Deus abençoe você. Obrigada, doutora, mais uma vez. A gente volta, né, numa próxima oportunidade com outros temas. Se você está curtindo aí o nosso vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários falando o que você gostaria que a gente abordasse aqui com a doutora Mariane no Tal Mãe, Tal Filho. A gente volta a fazer novas entrevistas, novos momentos aqui com a doutora Mariane sobre as suas dúvidas, tá certo? Deus abençoe você, curta, compartilhe o nosso vídeo e até semana que vem, se Deus quiser.